falar, nossa, olha que legal aquela técnica que ele colocou em prática ou ela colocou em prática. E aí eu vou lá e anoto e faço também. Eu vou mostrar isso para você na prática, gente. Jean Rosé. Por que é importante você compartilhar? Porque você aprende mais. Você pertence, né, ao grupo. Isso é importante para prosperidade. É troca. De vez em quando eu vou olhar aqui para baixo para olhar os rostinhos de vocês, para olhar os comentários de vocês, o sorriso, ó, o sorrisão do Fabricião, coisa boa. Por isso essa energia é boa demais, essa troca, essa energia, isso é Jean Rosé, gente. Isso é Jean Rosé. Eu sempre digo que nós podemos ser aquelas pessoas que incentivam, que apoiam, que aplaudem, que incentivam, que torcem uma pelas outras. Isso tem tudo a ver com o nosso negócio. Isso tem tudo a ver com o que eu vou passar para você. Porque sabe de uma coisa? Já vou adiantar aqui alguns assuntos, hein? Porque já começou, hein? Tudo que eu estou fazendo aqui é técnica. E você vai entender. Só que é uma técnica natural. Eu vou mostrar para você, eu vou mostrar na prática coisas que eu estou fazendo aqui com você agora e você vai entender. E nunca mais você vai olhar um treinamento com os mesmos olhos. Além de você aprender, olha só o que eu vou mostrar para você. Além de você aprender, você vai conseguir olhar técnicas sendo aplicadas, e aí você vai olhar e falar, nossa, olha que legal aquela técnica que ele colocou em prática, ou ela colocou em prática, e aí eu vou lá e anoto e faço também. Eu vou mostrar isso para você na prática, gente, que bacana, porque eu aprendi desde cedo que conhecimento você não pode guardar para si. Conhecimento guardado estraga, você fica doente. É que nem água, né? Você já ouviu aquela frase que diz que água parada apodrece? Eu penso a mesma coisa. Grande Alisson, olha o sorrisão desse cara. Ei, coisa boa, tamo junto demais. Gente, muito bem-vindos, que prazer. Fiz questão de hoje, especialmente, começar o nosso treinamento mais cedo. Ó, já passamos de 200. E eu vou colocar uma meta aqui pra gente. Posso? Vocês me permitem? Gente, eu tô amando fazer treinamento do Zoom. Não tem como comparar o YouTube. Ontem eu fiz um APN no YouTube, aliás, ontem, hein? Que ferramenta as franquias e a liderança receberam, hein? Que é isso, gente? É para arrebentar a boca do balão, hein? Tá todo mundo enfoguetado. E eu vou botar mais um pouquinho de fogo hoje. Vocês não, ó, vocês ganham por esperar, eu garanto, tá? E ontem eu fiz uma APN, eu fiz pelo YouTube. E nem se compara, gente, olhando aqui vocês, o sorrisão, vocês interessados, né? Porque os olhos falam. Não é todo mundo que tem um sorriso tão latente como o Fabrício e o Alisson que estão aqui. Não é todo mundo que tem esse sorrisão que mostra todos os dentes e é cativante e tal. Não é. Porém, os olhos sorriem também. Ó, como o Benedito. Não é. Mas os olhos sorriem. E é isso que é mais importante quando você vai falar em público. Um dos grandes segredos. O Jário compartilhando aqui que deseja ser mestre de cerimônia no maior evento da Jean Rosé. Meu querido, você pode. E hoje eu vou te ensinar um monte de técnicas que você vai colocar em prática. Coisas que transformaram a minha vida. De verdade, transformaram a minha vida, trouxeram independência financeira, porque eu aprendi desde cedo que quem tem o microfone na mão também tem dinheiro. Então você precisa, sim, aprender essa habilidade. A habilidade da comunicação, ela é uma arte e ela é desenvolvida. Independentemente se você é gago, se você não fala em público, se você tem medo, se você tem vergonha, eu vou compartilhar com você. E nada como a gente fazer isso com leveza, com naturalidade, de coração. É isso, porque é muito mais do que técnica. E aqui eu vou já soltar para você um grande erro que as pessoas cometem quando vão fazer um tipo de treinamento. Sabe qual é? É pensar em tudo. Eu penso nos slides, eu penso no que eu vou falar, eu penso no prompt, eu penso em tudo, mas eu esqueço de mim. Eu esqueço do meu interior, eu esqueço da minha preparação. E existe uma preparação que antecede qualquer tipo de apresentação, independentemente da sua experiência e habilidade. Você precisa se preparar. E quando eu falo se preparar, eu falo no emocional. Sabe por quê? 87% das pessoas, olha o que eu estou falando, 87% das pessoas falham na vida por falta de inteligência emocional, por não se prepararem emocionalmente. E não por causa de falta de inteligência. Você sabia disso? Olha que informação importante. E tudo isso que eu estou te falando é técnica. E eu vou mostrar para você hoje. Ei, coisa boa! Gente, passamos de 220 pontos. E a nossa meta, compartilhando então agora a meta com vocês, é nós chegarmos em 300. Fechado? Essa é a nossa meta. Por quê? Vou dizer para você por quê agora. Chegando nos 300, eu tenho uma campanha para soltar para vocês.
Se não chegar no 300, eu também tenho uma, tá? Porque eu falei que eu traria. Então, e essa é uma máxima também do bom treinador. Prometeu, cumpre. Prometeu, entrega. Sempre. A promessa tem que ser entregue. Beleza? Esse é um ponto. Anota aí. Então, eu prometi para você que eu ia trazer uma campanha. Não prometi? Só que eu preparei duas. Então, eu tenho uma campanha se nós não batermos os 300 e eu tenho outra campanha se nós batermos os 300. Essa outra campanha, batendo os 300, é infinitamente maior. É algo nunca visto na GeoRosei. Eu garanto que você que estiver conectado aqui vai buscar o diamante no seu mês. Vai buscar, eu garanto para você. Estou me comprometendo aqui com você e nós vamos fazer história, porque nós estamos construindo algo jamais visto dentro do negócio. O que a gente pode fazer em mais de 230 pessoas? A gente pode transformar o mundo. O seu mundo e o mundo de tantas pessoas. Então, preocupar-se com o interno. Eu quero compartilhar, obviamente, a minha tela com você, para que você acompanhe também de forma visual, porque nem todo mundo é apenas auditivo. Eu sei que você está me vendo aqui, mas é importante você também enxergar algumas coisas e eu quero compartilhar a minha tela. Mais uma dica aqui já, tá? Para quem gosta de falar em público e vai aprender isso. Não se prenda a slides. Sabe o que acontece? Uma vez eu vivi uma situação e eu vi isso. Eu fui num treinamento, que a pessoa era muito importante, tal, autoridade, vou falar sobre isso com você. E a pessoa tinha se preparado, porém, ela estava presa aos slides. O que isso quer dizer? Ela dependia dos slides para fazer o treinamento. Só que eu não sabia disso. Quando eu cheguei, sentei na plateia para assistir, o cara entrou. A pessoa era uma pessoa empreendedora, muito bem, de sucesso e tal. Quando ela chegou, deu problema nos slides. E os slides não apareciam na apresentação. Meus amigos, o cara quase trocou de cor, quase desmaiou, travou total. Resumindo, foi quase meia hora, passou mal, porque ele dependia dos slides. E esse é um grande erro de um treinador, de um palestrante. Não dependa dos slides. Use ele, mas se falhar, você tem que estar preparado. Então, você precisa estar preparado para enfrentar o público. E enfrentar é no bom sentido. Não é no sentido ruim. É no bom sentido. Fechado? Então, sempre estude e esteja preparado. Eu vou compartilhar com você a minha tela para a gente continuar falando, tá? Opa, quase compartilhei uma campanha aqui. Eita. Mas fala aqui para mim, gente. Nós vamos chegar nos 300? Eu não sei. Depende mais de vocês do que de mim, né? Nós vamos chegar nesses 300 ou não vamos chegar? Estamos batendo 250 já. Vamos chegar ou não vamos chegar? Ó, vocês estão sendo privilegiados. Eu vou entregar para vocês uma ferramenta que nunca... A sua vida de falar em público, a sua vida de relacionamento nunca mais será a mesma. Acredite. Você vai começar a ver os treinadores aqui, né, os palestrantes, e ao vivo também, obviamente, falar e você vai começar a prestar atenção na técnica. Isso aí é uma técnica que ele está usando. Mas nada melhor que uma técnica que vem do coração. Aquela que é natural e aquela que é verdadeira. Porque aqui vai mais uma dica para você. Nunca, jamais, em tempo algum, minta. Mas, claro, isso não pode na vida, né? Mas na frente de um público. Nunca. Se você não sabe, é melhor você dizer que não sabe e buscar informação. Mas nunca, jamais tente enganar, porque isso transparece. E quando você fica muito preso a técnicas, nossa e tal, você não é você mesmo, você cria um personagem. Isso também não é natural e as pessoas percebem. As pessoas percebem quando você está interessada verdadeiramente nelas. E aí vamos começar, de fato, aqui, eu já vou compartilhar a minha tela. Falar em público, anote isso, porque é muito importante. Se você está chegando agora, muito bem-vindo, que prazer ter a sua presença. Hoje vamos falar de coisa boa, hein? E bater os 300 em campanha. Falar em público nunca será sobre você. Nunca será sobre você. Falar em público é sempre sobre o outro. É sobre a outra pessoa. É sobre as pessoas que estão contigo. É aquelas pessoas que estão te ouvindo. E eu quero compartilhar aqui, então, a minha tela. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou compartilhar bonitinho, se vai aparecer aí para vocês. Peraí, eu quero ver se vai dar certo aqui, gente. Apareceu ali, mas não apareceu certinho. Quero que apareça bem certinho, vamos ver. Tá quase, espera aí, agora vai. Boa, vamos lá? Deu certo? Estão me vendo aí? Estão vendo aí a nossa tela? Então, beleza. Então, enquanto você vai me ouvindo,
vai me vendo ali, vai vendo os slides, faça as suas anotações, e eu, claro, vou lembrando você que nós temos uma meta. Nós temos uma meta de bater 300. 300 pessoas. Por que eu estou falando da meta, gente? Porque 300 pessoas é o limite da nossa sala. Então, qual que é a questão aqui? Bateu 300 e ter gente fora te mandando mensagem. Viu, eu não estou conseguindo entrar. Não estou conseguindo entrar. É isso mesmo. Você vai falar assim, ó, meu Deus, como que você não entrou antes? Fechado? E vamos nessa, gente. A ideia aqui é que você se transforme em um mestre dos palcos. Uma mestre dos palcos. Uma pessoa que gera transformação. Afinal de contas, o que faz um bom treinador, gente? O que faz um bom palestrante? Ele gera transformação. É isso. É isso, no final das contas, é isso que um bom treinador e um bom palestrante faz. Ele gera transformação. Claro, entregando conteúdo, mas também gerando transformação através de conexões. É isso que um bom treinador faz. Então, vou dar um exemplo. Existe uma técnica, ou várias, né? De você começar o seu treinamento. Se você perceber, estava aqui desde o início, eu comecei o meu treinamento, o meu bate-papo com você. Primeiro, eu abri a câmera. Segundo, eu sorri. E olhando para vocês. Quando é ao vivo, você faz a mesma coisa. Você entra, você para na frente do público, seja ele um conhecido ou não, e você sorri e não fala uma palavra. Sorria durante alguns segundos, olhando para as pessoas e balançando a cabeça, levantando a sobrancelha, acenando, sorria. E vai criando a conexão no olhar. Essa é a primeira dica que eu te dou. Você não tem que chegar falando bom dia, boa noite, e aquela entrada de estrela de Hollywood, né? Não, você não precisa fazer isso. Chegue e tal, né? Você chega tranquilo, simples assim. E aí, existe uma técnica de conexão, que é onde você faz perguntas. Se você estava aqui desde o início, você percebeu que eu perguntei para você algumas coisas. Eu não perguntei? Eu não falei assim, ó, quem de vocês gostaria de eliminar todo o medo que você tem de falar em público? Quem de vocês gostaria de confundir a sua conta bancária com o seu CPF? Eu não falei isso? Ou seja, eu estava criando conexão e você estava respondendo e criando conexão, certo? Então, olha o que estava acontecendo. E isso que um treinador faz, ele cria conexão. Aí, sabe o que às vezes acontece? Eu já me deparei com isso, eu vou contar uma história para você. Uma vez, eu fui fazer um treinamento e eu cheguei na frente do público e das pessoas, e era um grupo assim, não era um grupo tão grande, eram umas 100 e poucas pessoas. E aí muita gente falando, eles não paravam de falar. E eu parei lá na frente e apliquei essa técnica, eu sorri e fiquei ali sorrindo, esperando o silêncio. Mas o silêncio não vinha. Sabe o que eu fiz? No improviso. Eu peguei uma folha de papel, eu escrevi assim, ó, vocês estão lindos hoje. Eu peguei essa folha e parei na frente deles e segurei assim no meu peito e fiquei parado. E aí as pessoas começaram a olhar aquela folha e curtir, dar risada e comentar com o parceiro do lado e gerar aquela brincadeira, aquele engajamento, e foram começando a fazer silêncio. Aí, rapidamente, foram rápidos segundos, eu coloquei aquela folha de volta e escrevi mais uma. Homens, inclusive vocês. Aí peguei e coloquei aqui a folha no meu peito, né, fazendo uma brincadeira com os homens. Aí eles começaram a dar risada e tal, e tal, e tal. Aí a minha esposa estava lá nesse treinamento, nessa palestra. Aí eu fui lá fazer uma moral, né? E escrevi assim, ó, mas a mais linda é a minha esposa. E coloquei na frente. E não falei uma palavra. Gente, aí todo mundo riu. Quando eu coloquei o papel, estava todo mundo em silêncio absoluto. Sabe por quê? Porque eu criei conexão. Simples assim, você pode aplicar essa técnica. Você pode preparar ela antes. Já escreve alguma coisa, para e tal. Isso é legal, isso gera conexão. Lembre-se, um bom treinador gera conexão. Por que acontece de você chegar, por exemplo, numa sala de aula e ver professores graduados, mestres, doutores, e um deles, a sala está cheia. E outro, a sala está vazia. No mesmo conteúdo. Sabe por que isso acontece? Porque um deles aplica a técnica e o outro não. E aí fica aquela aula cansada, aquele assunto chato. Inclusive, olha o papel que os professores... Gente, estamos com 292 pontos, já estamos chegando. Se bater, falta 9. Bater tem campanha extraordinária, ok? Tá aí. E eu vou deixar o melhor agora para daqui a pouco, hein? Se prepara, você ganha por esperar. Já tá batendo. Gente, olha só. Por que isso acontece? Olha quando a gente estuda na nossa sala de aula, não tem aquelas matérias que a gente não gosta? Vou dar um exemplo comigo.
A matéria História. Eu sempre detestei História. Ah, matéria... Mas sabe por que eu detestava? E eu só soube disso depois? Porque o professor que dava matéria não era um bom professor de conexão. Era um professor que parece que fazia aquilo por obrigação. Sabe aquela pessoa que parece que dá aula por obrigação, mas ela não gosta? E aí o que acontece? Acaba gerando um afastamento do aluno em relação à matéria. Então eu descobri que eu não gostava de História. Eu sempre amei matemática, tá, gente? Eu não gostava de História por causa do professor. Por que eu descobri isso? Porque no outro ano, gente, essa sala tá maravilhosa. Vocês são demais. Essa é a verdade. Vocês são demais. Numa outra aula, num outro ano, entrou um professor que eu nunca mais me esqueci. Você lembra de um professor que você teve? É aquele professor que marcou a tua vida? E aí esse professor, ele era tão bom. Ele gerava tanta conexão. Ele era tão bacana, gerava, e a aula dele passava assim, ó, voando. E eu passei a amar História. Sabe por quê? Porque eu tive um bom professor. Então, você que vai falar com o público, cria conexão, porque quando você cria conexão, você gera transformação. E quando você gera transformação, você acaba conquistando as pessoas. Agora, olha que interessante. Quando você começa a falar num treinamento, é muito normal, olha aqui, hein, gente, isso aqui que eu te falando é muito importante. Quando você começa a fazer um treinamento, é muito normal você ter alguém ou algumas pessoas que não vão gostar de você. E aqui, isso aqui que eu vou te falar é muito importante. Algumas pessoas não vão gostar. Em uma plateia, existe uma estatística que mostra que 3% da plateia não vão gostar de você por algum motivo que é delas, não é teu, ok? O teu papel é entregar. Agora, algumas pessoas não vão gostar. Sabe o que você faz? Nada. Você pensa nas 97% de pessoas. É elas que vão fazer a diferença. Aquela pessoa que não está gostando, você finge que você colocou um pano branco em cima da cabeça dela e finge que ela não está ali. E pensa naquelas pessoas que estão ali e estão gostando, estão se conectando com você. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Gente, eu estou olhando aqui enquanto a gente bate um papo, os nossos participantes. A gente está chegando em 300, mas eu estou vendo ali que falta 2, falta 1, não bateu 300 ainda. Se não, 299. 300! Chuva de palminhas aqui, galera. Vocês são incríveis. Meta batida, é palavra dada, é palavra cumprida. Se prepara, não sai daqui, porque agora é o seguinte, se você saiu, alguém saiu, se alguém que saiu provavelmente não vai voltar mais, porque vai ter gente na fila de espera. Show de bola, galera. Vocês são incríveis demais. Isso só dá mais gás para a gente entregar ainda mais para hoje ser um divisor de águas na sua vida, como eu disse no vídeo de abertura. Vamos lá, vamos dar continuidade. Gente, olha, tudo que eu vou passar aqui para você não são coisas que eu criei da minha cabeça. São coisas que eu aprendi e são ferramentas aprovadas pela psicologia e pela neurociência. Se você aplicar, você aplicando isso, qualquer pessoa que tenha cérebro, qualquer ser que tenha cérebro, vai ser impactado. Lembrando que sempre existe os 3%. Fechado? Agora, uma coisa que você precisa muito, muito fazer é eliminar o perfeccionismo. Tem muita gente que quer ser perfeito em tudo. E eu aprendi que não tem como você ser perfeito. Só existe um ser perfeito nesse mundo, que foi Jesus Cristo. Ele veio para cá e deu a vida por nós. Fora isso, não existe. É como a GMZ, ela não é uma empresa perfeita, mas nós estamos os melhores, estamos caminhando para ser os maiores, não é verdade? Juntos. Agora, pessoas não têm, gente. Não tem. Então, a Neide compartilhou. É isso, né, Neide? É melhor o feito do que perfeito. Já viu aquela frase que o bom é inimigo do ótimo? Faz, meu querido, minha querida, faça. Toma coragem e vai e faça. Agora, uma coisa que você tem que cuidar é o medo. O medo faz parte. Você sempre vai ter medo. Você acha que eu não tenho um friozinho na barriga de estar aqui falando com vocês? Por mais que eu estou falando com uma câmera, eu faço isso há muito tempo. A minha vida inteira. Já transformei um monte de vidas. Transformei a minha vida. Porém, ainda assim dá um friozinho na barriga. Mas eu amo isso. E quando você ama o que você faz, você vence esse medo. E só tem uma forma de você vencer o medo. Fazendo. Faça, coloque em prática. A minha mãe diz assim, ó. Tá com medo? Coloca a calça marrom, bota uma fralda e vai com medo mesmo. Se você estiver se cagando, você caga na fralda. Tá entendendo? Só estamos em adulto aqui, só estamos em gente profissional. Não sai da sala, senão alguém vai ocupar o teu lugar, hein? Garanto pra você. Precisa ir no banheiro, fecha a câmera e vai. Não deixa a câmera aberta, não. Vamos nessa. Sem medo, ok? Vamos vencer esse medo, porque a verdade é que o universo, o mundo, os sonhos,
a realização dos sonhos das pessoas que vencem o seu medo. Ter coragem não é ausência de medo. Ter coragem é ter o medo, porém vencê-lo, porém colocar em prática igual, fazendo o que tem que ser feito. Então abandone o perfeccionismo e o medo, porque são duas coisas que te limitam. Você sabia, em uma pesquisa feita há muito tempo atrás, fizeram a seguinte pergunta para as pessoas. Olha o que eu estou falando para vocês, gente. Qual é o seu maior medo? E aí, a maioria das pessoas respondeu que é falar em público. Superou o medo da morte. Vocês têm noção o que é isso? Por isso que eu sempre falo. Falar em público, gente, não é sobre você, é sobre as outras pessoas. Falar em público não é eu vir aqui e falar que eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê, porque eu não sou nada. Eu sou um mensageiro aqui. Nada. A minha vida, nada, gente. Mas eu sei que vai fazer a diferença para a vida de alguém, então não é sobre mim. É sobre vocês que estão aí. É sobre cada um de vocês que estão aí com papel na mão, com caneta na mão, anotando e amanhã vão colocar em prática. Ou hoje à noite, depois do nosso treinamento. E vai gerar transformação na sua vida. Essa é a minha preocupação. E como um bom treinador, quando você tem essa preocupação, você transforma a vida das pessoas, consequentemente, as suas. Então, nunca será sobre você. Sempre será sobre as pessoas. Quando você tem medo, gente, na verdade, você tem medo da crítica. Você tem medo da rejeição. Você tem medo do que as pessoas vão falar. Mas lembre-se, a opinião das pessoas é apenas a opinião das pessoas. Não é a sua. O que vale é o que você tem dentro de você. E convenhamos, gente, você não é melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que você. Então, entrega, faz, vence esse medo. Ele vai fazer total diferença na sua vida. E, de novo, não sai dessa live, que se você sair, você não consegue voltar mais. Porque tem gente me mandando mensagem aqui e está dizendo assim para mim, acabou de chegar 2 mensagens. Thiago, qual que é o link? Não estou conseguindo entrar na sala. E não vai conseguir mesmo, porque eu falei que nós ia lotar essa sala. Nós nos comprometemos, você está de parabéns. Incrível, gente, vocês são demais. Agora, olha só, eu quero passar para você o seguinte, olha, de quem é a culpa? De quem é a culpa por não falar em público? Compartilha aqui comigo. De quem é a culpa na tua vida de você ter medo, de você ser perfeccionista, de talvez você procrastinar e você não falar em público para as pessoas? De quem é a culpa? É tua? Ou é de alguém? Será que é do governo? Será que é do Lula? Será que é do Bolsonaro? Será que é do dólar? Será que é da Bolsa? Será que é da Petrobras? Será que é da Jean Rosé? De quem é a culpa? Bata no peito assim, ó. Bata no peito. E fala assim, ó. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Faça isso na sua casa. Se a gente tivesse pessoalmente aqui, a gente faria esse exercício. Bate e fala, eu sou o resultado das minhas escolhas. Quando você faz isso batendo no peito aqui, ó, no timo, você tem mais leveza, porque você está sendo mais consciente. Então, você é o responsável, beleza? Tudo que acontece. Muito bem. Vamos seguir. Agora, qual que é o seu limite? Você acredita que tem um limite? Eu tenho uma historinha para você. Eu tenho um professor que ele sempre dizia assim para mim, Thiago, quando você achar que você não consegue mais, que você não vai mais além, você tem no mínimo mais 50% de força para você ir mais. Ele falava isso no treino de atividade física, futebol e outras atividades. Ele falava mais. E aí ele treinava a galera e nós sempre íamos além. Nos treinos nós sempre íamos além. E sabe o que acontecia quando nós íamos jogar? Nós ganhávamos o jogo, que nós treinávamos. Muito mais do que os outros. Aí a pergunta que eu estou fazendo para você é, você tem treinado? Você vai falar em público? Você tem treinado? O tema estudado? Nós vamos falar sobre tudo isso, porque você não tem limite. Agora tem algumas dicas práticas, e eu quero entrar com você em algumas dicas práticas de como você vencer o desafio. Por quê? Não adianta nada eu mostrar um monte de técnicas aqui para você se você não olhar para dentro de si. Então, você precisa primeiro vencer o medo, vencer o perfeccionismo. Existem algumas informações, algumas técnicas para isso. Não adianta você pensar em técnica de oratória, posição de mãos, vestimenta, postura, se você não vencer o seu medo. Beleza? Primeira coisa. E existem algumas dicas. Por exemplo, começar com grupos pequenos. Você não pode querer começar a dar um treinamento para um público de um monte de pessoas. De 100 pessoas, 200 pessoas, 500, 1000 pessoas. Não. Você tem que começar com uma. É isso mesmo. Uma. Pessoa que está dentro da sua casa, seu amigo, o seu indicado, o seu primeiro colocado, depois com 2, então com 3, com 4, e vai aumentando. E a dica-chave aqui é a seguinte.
Comece falando de um assunto que você domina. Não queira falar em público sobre algo que você não tem segurança. Aí, de repente, você fala assim, Thiago, o que eu tenho segurança e o que eu gosto não tem a ver com negócio. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, gosto muito de... gente, não para de chegar mensagem de pessoas dizendo que não conseguem entrar na sala. Então, vai entrar mais alguém aqui. Tem sala de espera. Entrou já. Alguém saiu e alguém já perdeu a sala. Não saia daqui, porque eu vou te entregar o melhor. O melhor está por vir. Então, o que acontece? Você precisa começar com grupos pequenos, porque senão você trava. Então, você começa com um, depois com 2 pessoas, depois com 3, depois com 4. Não faz sentido. Então, no exemplo que eu estava dando, digamos que eu gosto de um assunto que não tem a ver com negócio. Eu gosto de surf. É um esporte que eu gosto. O que eu posso fazer e eu faço? Eu faço analogias do surf com o meu negócio. Eu poderia fazer um monte aqui para você. Mas o que o surf tem a ver com o nosso negócio? Um monte de coisa, porque eu comecei a pensar. O que tem a ver onda com o nosso negócio? O que tem a ver treinamento do surf com o nosso negócio? Tudo! E eu faço analogia. Thiago, eu gosto de futebol. Faço analogia com futebol. Então, utilize. A dica é, utilize um assunto que você gosta muito para colocar dentro do seu treinamento. Ou fique expert naquele assunto que você está treinando. Mas sempre começando com grupos pequenos. O que é importante também para você vencer medo? É você respirar fundo, relaxar o corpo, fazer movimentos, exercício. Por exemplo, vou dizer o que funciona para mim, que não é necessariamente para todo mundo. O que funciona para mim, gente? Eu não gosto e eu não como antes de treinamento. Então, hoje, eu almocei, leve, e como eu já tinha me comprometido com você, e eu sei que hoje é um dia, uma noite muito importante, eu não comi mais, porque eu gosto de estar com o estômago vazio. Porque quando eu estou com o estômago vazio, a minha mente funciona muito mais. Eu não estou processando, mas isso não é uma regra. Isso funciona para mim. Você tem que entender o que funciona para você. De repente, o que vai funcionar para você é relaxamento, é você ouvir uma música-chave que ela é importante para você, é você fazer uma atividade física, fazer umas 10 flexões no chão. Entende? Faça alguma coisa. Movimente-se. Isso vai fazer toda a diferença. Uma outra dica importante, gente. Treinar com exagero. Olha que legal que eu vou te falar. Anota aí, gente. Essa parte eu amo. Faz toda a diferença. Quando você vai treinar o assunto, por exemplo, a PM, Thiago, apresentação do plano de negócio. A Eliette colocou que gosta de ouvir música. Perfeito. Encontre algo que faz diferença para você. Quanto a treinar com exagero, olha que interessante. Quando você está treinando um assunto, vou treinar a PM, Thiago. A dica é o seguinte: vai para frente do espelho, ok? Vai treinar a PM. Vai para frente do espelho e treine com exagero. Quando eu falo com exagero, é dramatizando, falando baleiês. Sabe o filme do Procurando Nemo? Aquela Procurando Dory, Nemo, aquela coisa? Não tem aquela, eu esqueci o nome da personagem, se alguém lembrar, me avisa aqui. E ela fala baleiês, não tem? E comete! Como é que é? Dory. Aqui a Bruna soprou aqui para mim. Dory, enfim. E ela fala, baleiês, vai para frente do espelho e comece a treinar com exagero. E aí você fala desse jeito, e exagero, dramatizando. E você faz careta, olhando no espelho, olhando para sua face. E aí, agora a dica de ouro. Não basta treinar com exagero. Você tem que fazer na frente do espelho pelado. Pelado, sem roupa, sem nada. Sem calcinha, sem cueca, sem nada. Aí você vai treinar com exagero e de vez em quando vai dar uns pulinhos. E vai dar uma rodadinha. E vai ver. Faça isso. Eu garanto, parece brincadeira o que eu estou te falando. Eu garanto para você que você vai vencer o medo. Vai vencer. Sabe por quê? Porque nada mais constrangedor do que você estar na frente do espelho, pelado, falando assim, exagerando o assunto para você gravar. Não tem nada mais constrangedor. E ainda você pular, e aí tem coisa que balança quando a gente pula, né? Tem coisa que balança quando a gente vai pulando e tal. Mas você vai gravando. Então treina com exagero, entrega. Mas de preferência, faça sozinho, tá? Faça sozinho no seu quarto, porque senão aí o constrangimento pode ser ainda maior. Se é uma forma de ficar ainda mais constrangedor, enfia o dedo no nariz, assim, ó, igual eu estou fazendo aqui. Ó. Enfia o dedo no nariz e começa a treinar com exagero. Fala, PN, eu vou apresentar para vocês
o modelo de negócio de você. E dedo no nariz. Faça sozinho. Eu garanto, é tão constrangedor para si mesmo, que eu garanto para você, você não esquece. E tudo isso que eu estou te falando, gente, é comprovado pela psicologia, pela neurociência. Funciona, acredite. Beleza? Então, treinar com exagero. Vamos seguir, tem muita coisa boa para a gente falar aqui. E nós batemos 300. Hoje tem aquela campanha da busca do diamante. A busca do diamante, o nome da campanha é Busca do Diamante. É isso aí. Vamos que vamos. Olha, outra dica, gente. Você criar algum tipo de âncora. Para isso, eu não vou entrar muito nesse detalhe, ele é um exercício que tem muito mais efetividade se você fazer ao vivo, ok? Se você fizer ao vivo. Então, o que é criar uma âncora? Uma âncora é algo que te fortalece, ok? Uma âncora é algo que te fortalece. Então, eu ouço uma música que eu gosto muito, e aí eu faço algum movimento que vai fazer eu me fortalecer. O que é para mim? Eu vou dizer o que é para mim. Eu tenho uma música, se eu não me engano, é Roar. É isso, Bruno? Me lembro o nome dela. Aquela da Katy Perry, não é isso? Eu não lembro. Gente, é uma música... Roar, se eu não me engano, é o nome dela. Essa música ela é uma âncora para mim. Porque em um momento muito importante, eu ouvi ela várias vezes, e aí eu contraio todo o meu corpo. E isso ativa em mim. Tem gente que quer estalar o dedo. Tem gente que quer ficar segurando o mindinho, por exemplo. Outros, pegar na cintura. Alguma coisa, cria uma âncora. E quando você precisar, você faz ela e aquilo vai reativar. Opa, voltei e me reativei. Mas isso, gente, é algo um pouquinho mais avançado. Eu trouxe só para você entender que existem essas coisas, né? Beleza? Então, Criano, vocês gostaram do treino com exagero, né? Vocês gostaram, boa. Eu quero trazer para vocês aqui, em um outro treinamento, treinando com exagero, essa parte, dentro da parte financeira. Eu faço algumas coisas que você nunca mais esquecer e você nunca mais vai tratar o dinheiro da mesma forma. Se você achar necessário e achar importante, fala que eu trago esse treinamento para vocês aqui num outro dia. Aí não é sobre como falar em público, é como lidar com o dinheiro. Se você considera importante, coloca aqui no chat, que aí eu vou entender que isso é importante para você e a gente faz no outro dia. Agora, continuando. Gente, olha só. Sabe qual é o maior erro? Boa, obrigado, gente. Estamos juntos demais. Sabe qual é o maior erro de um treinador, de alguém que quer começar a falar em público? Antes de eu falar do maior erro, eu quero lembrar você que nós temos um evento em junho, que é a nossa Tríade do Sucesso. Você já fez a sua inscrição? Dia 18 de junho, você vai levar com a gente? Coloca aqui embaixo, eu quero saber quem vai estar com a gente no dia 18 de junho em São Paulo. Vai estar lá com a gente? Vai estar lá com a gente? Bora! Que você vai ver todas essas técnicas sendo colocadas em prática por mim e por todos os treinadores, hein? 18 de junho eu quero ver vocês, toda essa galera, centenas de pessoas, time inteiro, para a gente estar festejando, porque hoje eu vou soltar uma campanha para você, que o seu mês, hoje vai ser um divisor de águas. Bora lá? Qual que é um erro muito grande? Sabe aquela pessoa, veja se você se identifica com isso, que chega na frente de um público e fala assim, ó, boa noite! E aí as pessoas falam assim, boa noite, e falam meio desanimadas. Aí o palestrante fala assim, nossa, que povo desanimado! Eu vou falar de novo, mais uma chance. Boa noite! E aí o pessoal fala um pouquinho mais forte. Alguém já fez isso? Vocês sabiam que esse é um erro grave da oratória? Você não pode pedir para o público falar boa noite de novo, ou bom dia de novo. Se o bom dia foi ruim na primeira vez, a culpa é sua, lembra? Autorresponsabilidade. Todo mundo já fez isso, gente. Eu já fiz um monte de vezes, até eu aprender que era um erro. Aí eu não faço mais. Você nunca vai me ver falando bom dia e falando, nossa, mas que fraco, será que o pessoal não comeu hoje? Não almoçaram, não tomaram café. Gente, isso não é legal. Principalmente quando você não conhece as pessoas. Porque ele não gera conexão, muito contrário. Ele gera um afastamento, porque a pessoa fala o bom dia dela. Aí você fala assim, nossa, não tomou café, não sei o quê, bom dia! Aí a pessoa fala, bom dia, nossa, que saco. Isso tudo é inconsciente, porque é a mensagem que você está mandando para essa pessoa. Agora, um erro gravíssimo que o treinador, um palestrante que quer ser profissional faz é não copiar. Isso mesmo, é não copiar. Você deve copiar. Você deve modelar. Então, pense naquela pessoa que você vê falando em público ou fazendo uma apresentação e você admira. Pode ter mais de um, tá? Mas de preferência um. Seja homem, seja mulher. Se você é homem, melhor um homem. Se você é mulher, melhor uma mulher.
E pensa nessa pessoa e fala assim, poxa, eu admiro ela, eu admiro ele. E sabe o que você faz? Copia. Desde o modo de se vestir, a postura corporal, vou falar sobre isso com você, a forma de falar, as histórias, as metáforas, as analogias, as brincadeiras, o posicionamento de mãos. Copia tudo, anota tudo e faz igual. Tiago, mas eu não vou me tornar uma cópia? E daí? Quando você não tem referência, você acaba não fazendo nada. Então é melhor, acredite, você começar copiando, porque com o tempo e a habilidade, você vai desenvolvendo suas próprias formas e os seus trejeitos. É muito normal isso, mas você começa copiando. E um grande erro é você querer ser, não, eu quero ser eu mesmo, eu quero ser diferente, né? Eu quero ter o meu jeito de fazer, né? Não quero copiar ninguém. Isso é um grave erro. Então copiem, faça igual, modele, porque isso vai fazer toda a diferença na vida. Compartilhando mais uma dica. Às vezes eu vou soltando aqui, gente, dicas aleatórias para você anotar. Sabe o que acontece? Que às vezes você está falando e o público começa a conversar e você perde até, às vezes, a concentração e as pessoas não param de falar? Eu vou te passar 2 técnicas que você pode fazer para que as pessoas voltem a ter a atenção em você. Primeiro, pessoas estão conversando. Digamos que vocês estão aqui ao vivo, estão tudo conversando e eu perdi o controle aqui de vocês me ouvir. Eu falo assim, galera, quem está me ouvindo, bate uma palma. Aí uns vão bater palma. Galera, quem está me ouvindo, bate 2 palmas. Aí uns vão bater, opa, mais vão bater. Galera, quem está me ouvindo, bate 3 palmas. Galera, quem está me ouvindo, bate palma, caramba. Pronto, todo mundo ouviu. Outra dica que você pode usar. Galera, o pessoal está falando, está todo mundo falando. Galera, quem está me ouvindo, coloca a mão na cabeça do parceiro do lado. Coloca a mão na cabeça dele, assim, ó. Coloca. Aí todo mundo colocando a mão na cabeça, o pessoal vai, opa, o que está acontecendo? Parou, parei, estou ouvindo. Entende? Isso é muito legal, tá? Então, são formas de você tomar a atenção de volta para você. Legal? Agora eu quero compartilhar com você algo que é muito importante em relação à autoridade. Existem 3 formas de você criar autoridade em qualquer coisa. Grava e anota isso, porque isso não está escrito em nenhum lugar aí que eu estou mostrando para você. Quais são as 3 formas de criar autoridade? Primeira e mais eficiente, resultado. Resultado traz autoridade. Quando você tem um resultado grande, independentemente de como você fala, o que você faz com as mãos, a roupa que você tá, a entonação, qualquer coisa, o resultado supera. Beleza? Exemplo. Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Se ele vir falar para você sobre como se portar na rede social, você vai ouvir? Eu tenho certeza que sim, ele é o fundador do Facebook, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Se ele vier de pijama falar, você vai ouvir? Vai ouvir, vai ouvir. Aí tem gente que fala assim, não, Thiago, a minha vestimenta não é mais importante. Só se você for o Mark Zuckerberg. Se não é importante. Então, enquanto você não tiver a autoridade do resultado que um cara desse tem, enquanto você não for lá, o triplo, o red, o black, e ainda assim, olha lá, a sua vestimenta é importante. E outras coisas são importantes, beleza? Porque existe a segunda forma de autoridade. Então, a primeira é de resultado, que é o que você está buscando. Sabe, quando eu não tenho a autoridade de resultado, você vai para a segunda, que é a autoridade de conhecimento. Quando você conhece muito do assunto, compartilha do assunto, as pessoas param para te ouvir. Por exemplo, quando eu falo de empreendedorismo, quando eu falo de finanças, de dinheiro, de educação financeira ou mesmo de oratória, as pessoas param para me ouvir, porque eu tenho autoridade de conhecimento também. Eu conheço o que eu estou falando. Então, conhecimento é importante. Para isso, você precisa estudar. Para isso, você precisa treinar. E a terceira forma de ter autoridade é a linguagem corporal. Aí é o que está aparecendo na sua tela. Porque as pessoas vão prestar atenção quando você fala. Claro que online não é. Essa regra vale para o presencial. Para o online é um pouquinho diferente. Mas quando você fala, o conteúdo, em relação à conexão com as pessoas, o conteúdo representa só 7% do seu resultado. A entonação da sua voz representa 38% do resultado. E a sua linguagem corporal representa 55% do resultado. Sabe o que isso quer dizer? Que o seu corpo fala. Então é muito importante. Por exemplo, olha, sem nenhum tipo de preconceito ou nada disso, mas vamos dar um exemplo. 2 pessoas vão falar com você.
Você vai escolher quem delas vai dar um treinamento para você. Uma delas está bem vestida, não precisa ter terno e gravata, nada disso, nem vou entrar nesse assunto aqui, né, porque é um outro momento, mas uma pessoa está bem vestida, ok, alinhada, cabelo bem feito, bonitinho, está cheiroso, está bem apessoado, corpo em dia, olha o que eu estou falando para você, corpo em dia, né, da cintura, as escápulas encaixadas, peito para fora, barriga para dentro, cabeça no lugar certo, nem abaixada nem erguida demais, está ali numa postura bonita, olha só. E a outra pessoa que você escolher, ela está de ombro caído, ela está com a camisa ali suja, de repente o corpo não está alinhado, e ela está toda xixelenta. Diz para mim, quem você escolhe para te dar o treinamento? Quem você escolhe? Não adianta você falar para mim que depende. Não depende de nada. Você não conhece as pessoas e você não sabe do resultado. Você vai escolher aquela que tem uma aparência melhor. A primeira pessoa, né, Benedito? Você vai escolher a primeira pessoa. Por quê? Porque o corpo fala. Então, quando você está dando treinamento, se preocupe com isso. Se preocupe com a sua aparência, esteja alinhado. Se você observar a minha postura de palco, eu sempre estou com uma postura o mais ereta possível. Eu nunca estou com o ombro caído. Eu sempre... E, aliás, olha a dica que eu vou te dar. Por isso que eu falei que não vale apenas para os palcos, vale para a vida. Quando você chegar a cumprimentar alguém, quando você chegar para uma pessoa, você não pode chegar de ombro caído, você não pode chegar de cabeça caída. Quando você chega em um lugar e as pessoas não te conhecem, e você chega numa postura, peito estufado, a cabeça não é nariz empinado, tá? Não confunda isso. E nem cabeça baixa. A cabeça ereta, olhando nos olhos das pessoas, com o olho falando, um sorriso no rosto, você já gera autoridade. Então, quando você for fazer uma PN caseira, quando você for fazer um treinamento, chegue numa postura de autoridade. E eu garanto para você que sem você falar uma palavra, você já vai ganhar o respeito das pessoas. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Boa? Vamos em frente. Olha só, gente. Eu quero passar para você essa parte eu adoro. 5 técnicas de persuasão. E a última técnica, as 2 últimas técnicas, são as melhores. É aquela cereja do bolo. Sabe aquela cerejinha do bolo que vem em cima, que é disputada, ou aquele brigadeiro em cima do bolo? É essas 2 técnicas que eu vou mostrar para você, a terceira, a quarta e a quinta técnica. Fechado? Bom, a primeira técnica é a técnica de antecipação. Eu acabei de fazer isso. Eu acabei de falar para você assim, ó. Eu vou mostrar para você 5 técnicas, mas a quarta e a quinta são as melhores. Ou seja, eu antecipei que eu iria trazer algo bom para vocês, mas depois. E claro que eu preciso entregar o que eu estou prometendo. Quando eu convidei você para estar aqui nessa noite, num treinamento, eu falei assim para você, o treinamento é incrível, eu vou te soltar, vou te dar ferramentas maravilhosas e no final eu vou te dar uma campanha que a gente nunca fez na nossa história que vai ser um divisor de águas na sua vida. O que eu fiz? Antecipei o que ia acontecer. E a antecipação, ela gera conexão. A antecipação gera interesse, curiosidade. E aí as pessoas ficam assim, nossa, o que será que vai acontecer? E a gente está aqui em 300 pessoas. É isso que acontece. Então prende a pessoa, que nem o Fabrício colocou aqui, prende a atenção. E a pessoa pensa assim, eu não posso sair, porque senão eu vou perder o melhor que vai vir. Se você observar, muitos vídeos, a pessoa que faz o vídeo, ela começa assim, bem-vindo e tal, hoje eu vou apresentar isso e tal. E no final eu vou te apresentar algo que vai fazer transformação na sua vida. Por que ele faz isso? Ele está antecipando. É uma técnica de persuasão. Isso é inconsciente, comprovado pela psicologia e pela neurociência. Agora, uma vez eu fiz, inclusive, gente, contando uma historinha aqui para vocês, uma vez eu fiz um treinamento e aí eu falei assim numa convenção, falei, gente, eu vou lançar, eu antecipei, né? Nós vamos lançar hoje um produto que ele traz bem-estar, a pessoa transforma a vida dela, ela toma o produto e na hora passa qualquer baixa estima, ela fica mais alegre, mais feliz. E aí as pessoas olhando falaram, caraca, que produto é esse, né? E eu fiz a técnica da antecipação. Quando a gente foi lançar esses produtos, faz muitos anos, era uma brincadeira. Era um produto que nós desenvolvemos, ele tinha embalagem, tinha rótulo, mas dentro deles era jujuba. E aí tinha uma mensagem no frasco, dizendo que a alegria vem de dentro. Então tinha toda uma dinâmica, claro, da mensagem. Olha o que aconteceu. A pessoa levou tão a sério o que eu falei,
que trazia bem-estar, a pessoa ficava alegre e tal, e ela nem se tocou que era jujuba dentro. Ela foi para casa com aquele produto e depois entrou em contato com a empresa encomendando 10 frascos e falou que ela ia vender para as pessoas e tal. Ela entendeu que era realmente um produto que trazia aquilo. Por quê? Porque trouxe para a vida dela. Olha que legal. E isso faz a diferença. Então, a antecipação, gente, garante essa conexão com as pessoas. Beleza? Segunda técnica é uma técnica onde você conta histórias. Quem aqui, agora compartilha aqui comigo, quem de vocês, tá? Quem de vocês percebeu que eu contei histórias aqui agora? Quem aqui percebeu que eu contei história? Né? Você percebeu que eu acabei de contar uma história? Você percebeu que eu contei histórias algumas vezes durante aqui o nosso treinamento? Várias vezes. Os bons livros contam histórias. Sabe por quê? História grava. Agora, você não pode apenas contar histórias. A história contextualiza. Ela dá valor àquele assunto que você está dando. E ela faz a pessoa gravar. Então, olha, algumas coisas que fazem diferença aí quando você faz essa técnica. Contar histórias, metáforas, analogias, passagens bíblicas, tudo isso, ó, essas 4, anota aí. Contar histórias, metáforas, analogias e passagens bíblicas. Tem muitas outras, mas tudo isso faz diferença. Quer ver? Se eu estivesse falando em dinheiro com você, sobre dinheiro, eu ia falar assim, ó, você acha que o dinheiro é importante? Você sabia que na Bíblia a palavra dinheiro aparece mais de 2.000 vezes? Eu estou usando 2 técnicas aqui. Eu estou usando uma passagem, a Bíblia, e eu estou usando números. Números de percentuais também têm um poder de fixação muito grande. Anote aí para você. Eu sei que é muita informação, gente. Eu cada pouco olho no relógio aqui, porque a gente tem tempo, né? O ideal desse treinamento é a gente ficar aqui algumas horas, de preferência um dia inteiro. Que aí a gente faz treinamento prático e tal, mas isso a gente vai acontecer ainda, aqui para Jean José. Então, conta histórias. Tiago, e metáfora? Copie metáforas de outras pessoas. Quando você ouvir uma história bacana, anota. Quando você ouvir uma metáfora legal, anota. Você ouviu uma analogia legal, anota. Por exemplo, se eu estivesse aqui falando para você sobre tomar decisão, eu podia fazer um exercício com você, isso pode ser presencial e online, e eu falaria assim para você, boa, Vilmar, o próprio Jesus falava em parábolas, né? O que é parábola, gente? Histórias. Grava! E a gente lembra até hoje. Então tem um poder de fixação. Se eu fosse usar uma metáfora, eu ia falar para você, ó, fecha os seus olhos, imagina que você está caminhando em direção à realização dos seus sonhos, mas de repente você se depara com uma bifurcação. Do lado esquerdo, um caminho mais fácil, um caminho florido, um caminho onde você vê o final lá, mas ele está meio embaçado, mas você sabe que pode chegar e tem alguma mudança de vida. No outro lado, tem um caminho que é mais obscuro, cheio de obstáculo, mas existe uma promessa, uma perspectiva de você crescer muito mais, de você realizar sonhos, de você mudar a vida da sua família, de você realizar todos os seus sonhos. Qual caminho você escolhe? E aí a gente faz essa brincadeira, isso é uma metáfora. Então isso faz toda a diferença. Agora, coloca aqui para mim no chat. Está valendo a pena esse treinamento? Isso é muito importante. Por que é importante você colocar aqui se está valendo a pena ou não? Porque, primeiro, você aprende muito mais e eu sei que está fazendo sentido para você o conteúdo que eu estou trazendo. Beleza? Bora, gente. Obrigado, gratidão. Tamo junto demais, viu? Ó, por isso, ó, nós estamos tão conectados, eu já vou dar de brinde aqui uma outra técnica. Mas vamos lá, terceira técnica. Quando você pedir algo para alguém, diga o porquê. Você percebeu que eu acabei de fazer isso? Eu pedi algo para você, não pedi, mas eu disse o porquê eu estava pedindo. Mas esse porquê não pode ser em relação a mim apenas. Eu tenho que dizer, olha, faz isso aqui, porque vai ser bom para isso, isso e isso. Você sabia que na psicologia, quando você pede algo para alguém e diz o porquê, você aumenta em 36% a chance dessa pessoa fazer aquilo que você está pedindo. É isso. Por isso que quando você tem uma equipe, certo? Tem pessoas que estão aqui na sua equipe. Quando você pedir para ela alguma coisa, explica para ela por que você está pedindo. Por que é importante a pessoa, ela fazer aquilo? Lembre-se, treinar não é sobre você. Palestrar, ensinar, não é sobre você. É sobre o outro. É sobre o próximo, a outra pessoa. Então, quando você pedir alguma coisa, explique o porquê. E uma coisa muito interessante, gente, outra técnica que eu gosto, é uma técnica de gerar pertencimento. Gerar pertencimento é no sentido assim, ó,
Quando eu peço para você compartilhar alguma coisa, se eu pedir assim para você, o que mais está fazendo sentido para você aqui hoje? Ou se nós estivéssemos em grupo, e eu falasse assim, olha, faz rapidamente um grupo de 3 pessoas e compartilha com o grupo o que você mais está gostando aqui e o que mais você vai colocar em prática no seu dia a dia. E aí você começa a compartilhar, que nem o Thiago está fazendo aqui. O que mais está fazendo sentido? Você começa a compartilhar. Quando eu faço isso, eu gero pertencimento. Eu inconscientemente mando uma mensagem para você de que você participa de tudo isso, de que você faz parte desse grupo, desse time, dessa estrutura, ok? E aí você se considera uma pessoa importante. E isso faz a diferença. Você acaba entrando, gente, nós estamos em tamanha conexão aqui, talvez você nem percebeu isso, mas já passaram 1 hora que a gente está aqui e não parece. Por quê? Porque nós estamos em estado de flow, que a gente fala. Porque nós estamos todos pertencentes à mesma coisa. O tempo não passa, o tempo voa e você nem vê ele passando. Porque tudo que você está absorvendo, você está se sentindo pertencente, você sabe que é para você e você sabe que você faz parte do grupo. E aquilo te traz um estado de flow, que é aquele estado onde você não consegue perceber e prestar atenção em nada. Talvez se alguém falasse com você agora, talvez se alguém falasse assim com você, fulano, Alisson, pega tal coisa ali, você nem ouve a pessoa falando. Por quê? Você está em estado de flow, você está em estado de concentração máxima e aquilo faz toda a diferença. Quinta e última, eu falei que era a cereja do bolo, 4º e 5º, né? Olha esse 5º. Traga autoridade. Traga autoridade para o seu treinamento, mas nunca com arrogância. Nunca com prepotência. Sabe como você traz autoridade sem arrogância e sem prepotência? Quem aqui nunca foi ouvir um treinamento, e aí a pessoa, quando você chega para o treinamento, a pessoa fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, sou aquele outro, e mais isso, sou o Mega Blaster Ultra Power, que eu sou a rainha da cocada preta, e eu sou o vice-treco do subtroço, e eu sou isso e sou aquilo. A pessoa fala muito sobre eu. E a verdade é que não é sobre você. Lembre-se, você não é melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que você. A arrogância é uma bactéria que ela adoece a alma. Ela não tem que fazer parte da nossa vida. Então, gerar autoridade não precisa ser falando sobre você. Pode ser falando sobre coisas que você fez. Porque sabe o que as pessoas mais gostam de falar? Sobre elas. Mas as pessoas que estão ouvindo não gostam de ouvir sobre você. Elas querem ouvir sobre elas. Então é o que você entrega para elas. É sobre o outro, é sobre o próximo. Não é sobre você. Então o que as pessoas mais detestam, gente, isso é inconsciente. É aquela pessoa que falando sobre eu. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Eu não sei o quê. Eu. Não é sobre você. É sobre os outros, você compreende? É sobre a outra pessoa. Entende? Então se desapega desse medo, desse perfeccionismo, de você querer, por exemplo, se desapega. Se desapega porque é sempre sobre o outro. Então traga autoridade dessa forma. Aqui, você considera que nesse treinamento eu trouxe algum tipo de autoridade para mim? Você considera? Eu trouxe um monte de autoridade aqui. Eu trouxe um monte de forma de autoridade aqui, mas eu não fui arrogante. Entende? Porque eu não falei assim, eu fiz curso disso, daquilo. Eu fiz aquilo e aquele outro. Eu não fiz isso. Mas eu trouxe autoridade de outras formas, que é o que você pode fazer. E quando você faz isso, você conquista a atenção das pessoas. E eu fiz exatamente isso com você. Se nós estivéssemos presencialmente, agora, nesse ponto do treinamento, e eu falasse para você, gente, afasta a cadeira e senta no chão, todo mundo faria. Todo mundo faria. Por quê? Eu gerei uma autoridade, criei uma conexão tão grande com você, que você faria isso com toda certeza, gente. Nós faríamos junto, porque eu seria o primeiro a fazer, obviamente. Certo? Então, traga a autoridade. Lembrando, essa live não fica gravada, e daqui a pouquinho, porque nós batemos a meta do 300 e não baixou, essa é a maior prova de que funciona as técnicas que eu estou te falando, que não baixou, a gente manteve ali nos 300, e eu vou passar para você uma campanha fenomenal, que vai fazer toda a diferença na sua vida, principalmente no seu resultado de abril. Não vai se mal. Bom, gente, vamos lá. Tem uma frase, eu quero compartilhar com você uma frase
Anota essa frase, que ela é muito interessante. É uma frase de Martin Luther King. É uma frase que diz assim, ó, o que me preocupa não é o barulho dos violentos, mas sim o silêncio dos bons. Você já ouviu essa frase? Vou repetir para você. Martin Luther King falou, o que me preocupa não é o barulho dos violentos, é o silêncio dos bons. Isso quer dizer que tem muita gente fazendo barulho na internet, ou até fora dela, mas que não tem metade do teu conhecimento, metade da tua capacidade, metade da tua autoridade, mas você fica em silêncio. Sabe por quê? Porque eu e você fizemos parte de uma cultura que você não pode falar de resultado, de dinheiro, senão é não sei o quê, é não sei o quê. É uma cultura que te fecha. Isso te sufoca, te prende. Isso não é bom para você. Aí o que acontece? Os barulhentos são aqueles que falam pra caramba, os charlatões. Tá cheio por aí. Tá cheio de pessoa falando assim, ó, eu ensino você a falar em público e nunca pegou no microfone. Tá cheio de gente ensinando a ganhar dinheiro e vive com os pais e nem paga suas contas. Por quê? É o barulho dos violentos. Por isso que eu digo para você, coloca para fora, fala, coloca a tua mensagem, convida todo mundo, mostra o negócio que você tem nas mãos. Por quê? É o silêncio dos bons que incomoda. Quanta coisa boa nós temos para compartilhar. Quantas coisas boas você tem na sua vida para compartilhar. Quantas coisas você já passou na sua vida para estar aqui. Quantos desafios, quantas dificuldades. Você vai parar agora? Você vai desanimar? Vai se deixar abater por um não? Por alguém que diz que não funciona, que você não pode? Não. Continua. Faça. Vence esse medo. Coloca para fora. Convida aquela pessoa que talvez você nunca convidou. Faz a sua lista de novo. Começa a falar com mais pessoas. Apresenta o negócio profissionalmente. Daqui a pouquinho, nós temos mentoria do GoPro. Por isso que eu estou correndo um pouquinho. 10 horas tem a mentoria do GoPro. Talvez atrase, gente. Vocês vão me perdoar. O papo tá bom demais, né? Talvez atrase. Até porque tem campanha, né? Beleza, gente? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Mais coisa boa aqui que eu quero compartilhar com você. Sobre algumas coisas importantes. Agora, dica, tá? Dica importante, tá? Lembrando, não sai daqui, porque hoje ainda tem campanha. Uma campanha, vou chamar essa campanha de Teu Diamante esse mês. É isso mesmo. Se preparem para quem está presente aqui. Tem gente aqui, tem uma pessoa da empresa aqui na nossa live, anotando o nome de todo mundo. Porque vai ter novidade. Vamos lá. Bom, importante, roupa. Você precisa usar, vou fazer um treinamento, Thiago, usar uma roupa que se identifica com o teu público, ok? Vou dar um exemplo. Você adora usar terno e gravata. Aí você vai falar com pessoas simples. Se você colocar o teu terno e gravata, você acaba com o teu treinamento. Que as pessoas vão olhar e vão falar, isso aí não é para mim, não. Eu não tenho essa roupa, não. Isso. Já fecha, entende? A pessoa acaba se afastando de você. Isso é inconsciente. Não adianta você falar, mas isso que eu estou falando, gente, é comprovado pela psicologia, pela neurociência. Então, você tem que estar com uma roupa que case com o teu público. Sempre. Se o teu público é mais despojado, você está mais despojado. Se o teu público é mais sério, formal, você está mais sério, formal. Converse com o teu público. Tem uma frase que diz que você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Eu sei que parece uma frase da Dilma Rousseff, mas não é. Ela faz sentido. Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, a roupa é muito importante. Outra coisa importante, cuidado com as suas mãos. E eu não estou falando de gestos obscenos, não. Eu estou falando em gesticular demais. Sabe aquele negócio de falar com os braços? E braço para cima, e braço para baixo, e nossa, e tal, não sei o quê. Aí a pessoa às vezes fala, não, Thiago, eu sou descendente de italiano, então eu falo com as mãos. Então, amarre os seus braços. Se você tem dificuldade em segurar os seus braços, faz um treinamento. Sabe aquele que eu falei de você fazer pelado? Amarra os seus braços no corpo e faz o treinamento. E eu quero ver se você consegue. Ou deixa só o antebraço fora, se você conseguir mexer o antebraço. É um treinamento também. Quer ver um treinamento? É que tem tanto conteúdo aqui, gente. Se eu ficar fazendo tudo, eu não vou para essa metade do que eu tenho para vocês aqui. Um conteúdo, por exemplo, de você... uma técnica de você ter uma dicção melhor. Para você ter uma dicção melhor. Se você observar, a minha dicção é muito boa. Eu considero a minha dicção boa. Mas por quê? Eu treinei muito isso. Sabe quando você treina a dicção?
põe uma caneta na boca, põe uma caneta assim na boca e fala com a caneta na boca. E você continua dando treinamento para você, é claro, porque é um teste. E aí, cuidado com as mãos, e você fala com a caneta na boca. É uma técnica, certo? De você fazer. Ah, tem um problema que tem a caneta na boca, ok? Isso é importante. Então, cuidado com as suas mãos. E costume utilizar as mãos para você marcar um momento importante. Você pode até fazer um movimento. Falei alguma coisa importante? Estalo os dedos ou abro meus braços. Quer ver um exemplo prático? Cheguei para dar um treinamento para vocês. Eu não sei se você está vendo aqui a minha imagem, tá? Mas se fosse ao vivo, cheguei a dar um treinamento para vocês. Fiz aquela técnica, olhei para vocês, sorri, fiz algumas perguntas, parabenizei por você estar, desejei as boas-vindas, falei meu nome, disse que eu ia entregar no treinamento, e aí eu falei assim, ó, eu bato no peito, olha só minhas mãos, bato no peito, eu, hoje, aí faço assim, ó, abro os braços e faço assim, ó, hoje, abro bem o braço e faço assim, hoje, vou entregar para você, aí faço o gesto, o meu melhor. Quando eu faço isso, gente, eu estou mandando uma mensagem para você que eu vou entregar e também que quando eu abro o braço, eu digo para pessoas sem falar que eu estou dominando aquele espaço. É a mensagem inconsciente. Lembre-se da psicologia e da neurociência. Não sou eu que estou falando isso, certo? Então é importante você cuidar com a sua movimentação das mãos. Outra questão importante é quanto ao seu olhar. Olhar nos olhos das pessoas. Você não olha para cima, você não olha para baixo. Você olha nos olhos das pessoas, o tempo todo nos olhos, sempre cuidando, gente, com a movimentação. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Alisson, eu estou te olhando aí, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo, ok, então não é meu problema. Beleza, gente, cuidado com a sua movimentação de palco ou de cena. Você está na frente de um público, seja com 10 pessoas, com 3, com 20, com 100 ou com 200. Sabe aquela pessoa, quem nunca viu aquele treinador ou palestrante que fica caminhando de um lado para o outro, que nem um leão na jaula? E vai para um lado, e vai para o outro, e vai para um lado, e vai para o outro, e vai para um lado, e vai para o outro. Isso não é legal. Assim como ficar parado também não é. Então, você tem que pensar num palco como um lugar estratégico. E, se você quiser, até posiciona marcando com fitas, para que a cada tempo em tempo você vai para um desses lugares. E você pode também ir para o meio do público. Isso é legal. Você pega o microfone, ou se não tem, vai para o meio do público. Interagir com as pessoas, olhar, chegar perto, tocar no ombro. Você gera conexão. Gera conexão. Tudo gerando conexão. Mas o movimento tem que ser cuidadoso. Não é aquele movimento de andar de um lado para o outro, andar de um lado para o outro, andar do lado do outro. Ok? Então tem que ser o movimento um pouco, paro e tal, cuido com as mãos. Movimento um pouco, paro. E tudo isso que eu estou te passando, gente, são técnicas comprovadas pela psicologia e pela neurociência. Agora eu quero passar para vocês, e eu com certeza vou encerrar aqui, porque eu tenho um monte de coisas ainda, mas não vai dar tempo. E eu trago outros conteúdos em outros momentos. Fechado? Combinado? Que são algumas dicas de conexão. Dá um print nessa tela, ou anota o que eu vou te falar, que eu vou te explicar cada uma dessas dicas. O que é o sim ou não? É o mesmo que eu falo, é que no online não tem como eu fazer uma técnica assim agora, tá? Você pode fazer sim ou não, sim ou sim, é bom ou ótimo, ok? Mas é a mesma técnica, só que você usa palavras diferentes. Então, como você usa isso? A cada X tempo, você fala para as pessoas, você fala alguma coisa e tal, essa é uma dica de conexão. Quem está entendendo aqui? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Aí a pessoa vai falar sim ou não. Se o sim ou não veio fraco, é porque a tua conexão está fraca com as pessoas. Aí você pode pedir de novo. Sim ou não? Aí vem um sim fraco. Sim ou não, pessoal? Aí sim. Aí você agradece. Fala, opa, obrigado, pessoal. Bora, isso aí, tamo junto. Entende? Parabeniza. Isso é legal. Agradece, parabeniza. Então, a técnica do sim ou não. Você pergunta, sim ou não? Você pode falar assim, pessoal, quem está entendendo aqui? Né? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem está entendendo aqui? Fala para a pessoa que está do seu lado tal coisa. Tem essa técnica também. Autocompletar é outra técnica. Autocompletar é assim. Eu falo para você, 87% das pessoas falham por falta de inteligência emocional. Aí você fala, não. Porque não é por falta de intelecto, é por falta de inteligência emocional. Não, você completa. Aí você está completando. Eu uso duas técnicas aqui. O autocompletar e eu uso também a técnica onde eu gero pertencimento, porque você está participando do treinamento. E isso gera conexão. Então, às vezes você está falando uma frase, no final dela, fala a palavra
autorresponsabilidade. Entende? A pessoa completa junto com você e o treinamento vai ficando cada vez mais gostoso, cada vez mais gostoso. Então, quando eu falo para você que um bom treinador gera conexão e que um bom treinador pode falar para um público durante 10 horas, é verdade. A gente pode ter um treinamento, pode sim, que a pessoa fique 3 horas, 5 horas, 7 horas, 10 horas falando, com alguns intervalos, obviamente. Tudo depende da conexão que esse treinador gera. Você concorda que tem treinador? Você fica meia hora ouvindo, você não aguenta mais? Aquele treinador que tem voz de abajur, sempre o mesmo tom. Sempre um tom murcho. Não tem entonação diferente. Entonação mais alta para dar ênfase. Entonação mais fraca e voz mais baixa para que a pessoa preste atenção no que você está falando, senão ela perde. Entende? É tudo questão de conexão. Treino. Gente, eu não aprendi tudo isso que eu estou falando para vocês do dia para a noite. Se você anotar uma técnica dessa que está aqui e alguma coisinha do que eu te passei, eu garanto para você, as pessoas vão começar a olhar o teu treinamento e falar, cara, que treinamentaço que o Alisson tá dando, né? Olha só, galera, e tal, não sei o quê. Porque você começa a gerar mais conexão. Outra dica, a terceira ali, ó. Repete comigo. Eu falo para você, gente, gerar conexão é importante para as pessoas. Repete comigo. Gerar conexão é importante para as pessoas. Aí todo mundo repete aquela frase que você está falando. Quando a pessoa repete, grava também. Então, o que eu faço em treinamento? Eu intercalo. Eu faço sim ou não, tum. Daqui a pouco eu faço autocompletar, tum. Daqui a pouco eu falo repete comigo, tum. Daqui a pouco eu falo assim, ó, que é o quarto técnico que está ali. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, você é diamante. Quem já viu o treinamento meu, ao vivo, sabe que eu faço isso toda hora. Por isso que eu falei, você vai ver treinamentos a partir de agora e você vai entender que existem técnicas sendo aplicadas e você vai ver, olha a técnica que ele está fazendo, vou anotar. Então você vai ter 2 olhares, olhares de aprendizado, que você não pode perder nunca, e o olhar crítico de treinador, observando a técnica que vai ter. Então, esse de olhar para a pessoa que está do seu lado, gente, eu amo. Nossa, eu gosto demais, porque gera muita conexão entre as pessoas também. Olha a pessoa que está do seu lado, e aí usando a quinta técnica que diz ali, faz high five. O que é high five? High five é bater a mão assim, gente. Faz high five, você bate a mão. Faz high five com a pessoa que está do seu lado, você bate a mão. Faz high five e diz para ela que ela é diamante. Ela é diamante. Faz high five e diz para ela que ela é black. Faz high five. Faz high five e diz para ela que te amo. Faz high five e diga que eu te amo. Faz high five e diz que ela é uma pessoa importante. Faz high five e fala que bom que você está aqui. Tudo isso gera conexão. Faz high five, olha para a pessoa que está do seu lado. A outra técnica que está ali, a sexta. Variar o tom de voz. Acabei de falar. Então você, às vezes, levanta a voz no momento de empolgação. E às vezes você abaixa para que a pessoa preste atenção, porque senão ela perde. Às vezes ela fala, como é que é? O que ele falou mesmo? Então, entende? Porque vai gerando, vai mudando o estado emocional da pessoa o tempo inteiro. Chamar pelo nome, gente, a penúltima dica ali, ó. Chamar pelo nome, você sabia que o nosso nome é o que a gente gosta mais de ouvir? Isso também é comprovado pela psicologia e pela neurociência, não sou eu que estou falando. O nosso nome é o que traz mais prazer aos nossos ouvidos. Então, quando você fala com as pessoas, tente chamá-las pelo nome. Ah, Thiago, mas se eu estou num grupo muito grande, eu não consigo. Você percebeu que eu chamei algumas pessoas pelo nome aqui? Eu falei Alisson, eu falei Fabrício, eu falei Benedito, eu falei não sei o quê. Porque eu gosto de chamar algumas pessoas pelo nome. Eu não consigo chamar todo mundo, obviamente. Mas chamar pelo nome é importante porque soa bem aos ouvidos. Quando uma pessoa faz uma pergunta, olha essa dica aqui, gente, que nem tá aí. Ah, a pessoa levanta a mão e faz uma pergunta. O que você faz? Olha essa dica, se quiser anotar. Você pede o nome da pessoa e aí ela vai fazer a pergunta. Se ela tiver de microfone, o microfone tem que ir até ela. Se ela não tiver de microfone, ela pergunta. Se o pessoal tiver difícil de ouvir, você repete no microfone ou repete para as pessoas. Você vai no lado oposto da pessoa, fica na diagonal dela. Isso é estratégico na psicologia e na neurociência. Você fica na diagonal, responde a pergunta dela, agradece, parabeniza, chamando pelo nome. Quando você faz isso, e ainda pede uma salva de palmas. Uma salva de palmas para o Alisson ali, pessoal, que fez a pergunta. Pá. Gente, você tá levando a pessoa lá em cima. E sabe, essa dica ela é tão importante, porque muitas vezes, olha se já aconteceu com você, a pergunta vem justamente daquela pessoa que está querendo, sabe, criar algum tipo de intriga.
Aquela pessoa que está querendo, sabe, te prejudicar, às vezes, no treinamento, ou te botar numa fria? Não acontece, às vezes, isso? É uma pergunta provocante. Quando você faz isso, pede o nome da pessoa, parabeniza, agradece e fala para dar uma salva de palmas, você desmontou ela. Desmontou ela e ela não vai fazer mais pergunta. Porque você viu que ela percebe que você está gostando daquilo. Lembra que eu falei no início? 3% das pessoas não vão gostar de você por algum motivo. Pense nas 97. Levante a mão, é aquela assim, ó. Quantos de vocês, lembra a primeira pergunta que eu fiz? Quantos de vocês querem eliminar o medo de falar em público? E aí eu levanto a minha mão, automaticamente você levanta a sua também. Esse é o primeiro. Existe uma dinâmica, gente, de início de treinamento, de início de palestra. Quando você conhece o teu público e quando você não conhece o seu público. Não dá para a gente entrar nesse assunto, porque nós temos 15 minutos, nós temos que encerrar a nossa live. Mas eu prometo que, em outro momento, eu trago essa aqui para você. Eu tenho vários slides aqui, mas não vai dar para a gente terminar. Só que aqui para a gente encerrar essa parte aqui, eu quero compartilhar essa mega campanha com você. Conexão, o segredo para transformar. Lembre-se, em um treinamento, você que manda, só que você não fala isso. Quem fala? Tua autoridade, o teu conhecimento, a tua postura corporal, o teu tom de voz, a tua vestimenta, o seu conteúdo, a sua linguagem. É isso que manda ali, os seus gestos. Tudo isso é que vai comandar. Então você deve anotar, mas sem nunca esquecer. O que é mais importante em treinador é fazer de coração. É fazer de coração cheio, de coração puro, é fazer porque ama, é fazer porque adora estar com as pessoas, é fazer porque ama fazer o que você faz. Essa é a verdade. Quando você faz com o coração, existe uma frase que diz assim, ó, o coração fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Não é assim? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quando você ama muito o que você faz, quando você gosta demais, que é o que eu estou fazendo agora, não é um peso, não é uma obrigação. Eu poderia ficar aqui a noite inteira batendo um papo com vocês e falando sobre isso, trazendo um monte de coisa, porque eu sei que não é sobre mim. Nunca será sobre mim. Nunca será sobre a Jean José. Nunca será sobre a minha família. Sempre será sobre você. Sempre será sobre as pessoas. Sempre será sobre a realização que as pessoas vão fazer, gente. É verdade, Kátia, é verdade. Quando Jesus pregava e fazia suas parábolas, não era sobre ele. Você pode observar que ele nunca falou sobre ele. Ele nunca julgou, ele nunca criticou. Era sempre sobre as pessoas. E elas saíam dali com ensinamentos que ele levava para a vida. E foi tão marcante o que ele fez na sua vinda que o mundo se transformou em antes e depois dele, concorda comigo? Você pode ser a pessoa que gera a transformação para a vida das pessoas. Você pode ser a pessoa que tem uma mensagem para falar. Lembra da frase do Martin Luther King? Leva isso para a sua vida. O que me preocupa não é o barulho dos violentos, mas sim o silêncio dos bons. Não se cale. Leve para frente. Não deixa de mostrar a ferramenta, não deixa de mostrar a transformação, não deixa de mostrar o negócio que você tem nas mãos. Não importa se fulano, ciclano não acreditam, ou não querem, ou dizem não, ou que não funciona. Você que determina se vai funcionar ou não. Se for para alguém desistir, que não seja eu, não é assim que a minha mãe fala, e é assim essa mensagem que a gente vai levar. Quase 30 anos que a gente passou já, gente, quase 30 anos. E, de novo, não é sobre mim, não é sobre a minha família, é sobre você. É sobre o próximo, é sobre o outro. Legal? Gente, eu quero agradecer demais, porque vocês foram fenomenal essa noite. Essa é uma noite de verdade, de coração, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Fiz muitos treinamentos como esse, ao vivo, treinamentos de dias inteiros sobre oratório, sobre essas coisas, e eu garanto para vocês, a noite de 13 de abril não será esquecida. E nem é pela campanha que eu vou te mostrar agora, tá? Não é pela campanha que eu vou te mostrar agora. É pelo que a gente fez essa noite. Eu falo a gente porque eu não fiz nada aqui. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Nós fizemos. Não existe eu. Em nada existe eu. Em tudo existe nós. Nós estamos num negócio de marketing de relacionamento. É sobre todo mundo.
É sobre o interpessoal. Não é sobre independência. É sobre interdependência. Quando o seu corpo, quando um órgão do seu corpo fala assim, ó, independência ou morte, e ele fala assim, ó, eu vou viver sozinho, você adoece e morre. Assim somos nós, seres humanos. Nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Nós dependemos sim das outras pessoas, encorajando, torcendo, apoiando e levando essa mensagem. Então não se cale, não se silencie. Beleza, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês levem alguma coisa dessas palavras que foram jogadas aqui para você, que você leve para a sua vida. Independente de negócio, que você leve para a sua vida. Tamo junto? Jean Rosé.